Dando início à segunda aula, iremos tratar de acionamentos de motores e comutadores eletrônicos. Dentro dessa disciplina da segunda aula, a gente vai dar continuidade a operações de motores, vários motores e operações de acionamentos CC, o enfraquecimento do campo e o processamento de potência, acionamento de motores eletrônicos e o MEC. Esses são um conteúdo que a gente vai ver na aula 2. A estrutura. Na aula 1, a gente pode ver que os motores têm a sua estrutura para que funcione. Nós vimos que tem o estator, através de ímã, enrolamento do estator, suas escovas e comutadores. Uma vista explodida, que a gente está vendo aqui mais detalhada, como mostra na figura ilustrado, de ímã permanente, na qual o rotor e a sua bobina de armadura tem um comutador e suas escovas. Nas máquinas CC, o estator estabelece um fluxo conforme a sua fase entre os ferros na direção radial. E é subscrito que esse campo magnético das fases forma um campo magnético. Se utilizado um ímã permanente, como mostrado na segunda figura de corte transversal, e a intensidade do fluxo nos entreferros estabelecido, um estator mantém constante e não varia. Esse enrolamento de campo, cujo a corrente pode ser variada, para atingir um adicional de grau e um controle sobre a densidade. Então, esse grau que é elevado e essas escovas que a gente tem, as partes dos comutadores, é quem faz meu campo girante, que nem a gente viu na aula 1. Como mostra a figura aí, temos o ímã permanente e como a gente sabe que a corrente sempre vai percorrer do lado norte para o lado sul, a gente vai criar um campo magnético que vai fazer com que as escovas trabalhem através dos comutadores e a gente vai ter um campo girante na minha máquina. O princípio de operação da máquina. O princípio básico que governa a produção em um torque eletromagnético é acionado e é induzido como a gente viu na aula 1. Há uma bobina do rotor imersa em um campo uniforme radial estabelecido pelo estator, fornecida a uma corrente a qual inverte a sua direção a cada meio ciclo na rotação. A FEM, que é a força eletromotriz, é induzida na bobina e também alterna a cada meio ciclo. Então, para a gente ilustrar na figura, a gente tem nosso motor, tem uma parte traseira, temos o ímã magnético, tem uma parte de comutadores e suas escovas. Assim que a gente tem um campo magnético induzindo no S1 e no S2 que passam para as bobinas, esse campo magnético cria uma atração e através desse movimento a gente mostra a senoide, que nem mostra aí no ponto BF, que ele sai do torque, que é no meu ponto zero de inércia, até meu pico máximo. E assim a gente tem a rotação e um campo magnético formado. A figura 2 mostra um corte transversal quando o rotor gira em um sentido de 0 grau até 90 graus. As escovas isoladamente entre os segmentos do comutador, portanto, essa máquina elementar a corrente que flui através dos segmentos de comutadores e não flui através dos condutores. Nessa região, a bobina sofre a comutação e suas correntes inversas, conforme mostra a figura, e mostra também a transversal. Então, aí a gente tem a figura onde tem a parte girante do motor, que a corrente vai percorrendo através do torque e ela vai se alternando. Uma hora positiva e a outra hora o torque passa a corrente negativa. Através desse fluxo, a gente tem a parte do campo magnético e ela fica se alternando a cada 90 graus. A cada 90 graus eu tenho um torque e aí ele vai movimentando. E aí a gente vai, para melhorar esse funcionamento, a gente vai criar bobinas ou inserir bobinas para que a gente diminua esse passe. E a gente vai ver nas próximas aulas e slides. Aqui nessa figura a gente mostra quando o motor ele parte do ponto zero, girando a cada 90 graus. Então, o primeiro giro ele girou 90 graus, depois ele teve um giro de mais 90 graus, que foi 180, depois um giro de aproximado a 45 graus, que deu 270, e
Completando o ciclo de 360 graus, ele deu um giro de mais 45, fechando esse ciclo. Então, a cada 90 graus de um ciclo do motor, é o tempo médio que eu preciso para percorrer. Transformando isso ou trazendo para a nossa realidade, seria trazendo em hertz, a cada ciclo desse ele tinha que fazer em menos de um segundo, que eu tenho hertz, que é a frequência por segundo. Que aí, a cada torque que eu tenho, essa velocidade seria 60 vezes por segundo. Então, a cada passe que meu motor dá, eu vou contatar meu hertz e através dessa frequência que passa, a gente vai entendendo mais como é que o motor funciona. Então, mais na frente, a gente vai trazer mais explicado para que a gente possa entender como funciona o torque de um motor. Seja a máquina elementar CC, na figura que foi mostrada, da apostila 2, da figura 2.9, cujos polos de um estator produz uma densidade de fluxo de corrente e essa corrente radial BT no entreferro, o enrolamento da armadura consiste em um quadro de bobina 1, 2, 3 e 4 e suas ranhuras no rotor. Uma corrente CC é aplicada na sua ranhura conforme mostrado. Suponhamos que a velocidade de um rotor seja a velocidade radial vezes o tempo por segundo. Representado graficamente, a FEM, que é a força eletromotriz, é induzida nas escovas de um torque eletromagnético em uma função de posição no rotor zero. Então, na minha figura, ela mostra que eu tenho um campo magnético, tenho minhas 4 bobinas, através dessas 4 bobinas eu tenho um campo magnético que gera essa força eletromotriz que faz com que meu motor tenha um campo girante. Então, a cada campo girante dessas 4 bobinas é que nem eu tivesse um grau de 90. Então, eu vou girando 90 graus, mais 90, através da minha corrente que percorre do polo norte para o polo sul. A gente traz nesse gráfico aí, aproximadamente, a gente tinha um motor com 2 bobinas no enrolamento, a gente dobrou o quadro de bobinas e aí a gente diminuiu o passe do motor para que eu tenha um rendimento maior. A corrente na armadura, ela fornece através das escovas e se divide igualmente nos circuitos conectados paralelo. Cada circuito na metade total dos condutores, os quais conectados em uma série. Todos os condutores abaixo podem estar na corrente da mesma direção ou na expectativa produzida a um torque total. Então, conforme a direção da minha corrente, em um tempo, eu dobrei meu número de espira. Dobrando esse número de espira em um motor, eu consigo reduzir o meu grau de torque a cada movimento do meu passe girante e eu ganho um rendimento maior. Então, quanto mais bobina eu tenho no motor, mais fácil eu tenho um campo girante e através desse campo girante eletromagnético eu consigo fazer com que o meu motor tenha um maior rendimento girando a cada 45 graus. E por isso que a gente, em um motor elétrico, a gente tem vários e vários campos magnéticos através da minha bobina e espiras. Temos aqui um circuito equivalente de uma máquina CC. Em geral, é convertido e discutido em uma máquina CC, em termos de seu circuito equivalente, é convertido em potência elétrica e potência mecânica. Uma corrente que produz um torque eletromecânico tem K tia, que é a minha fórmula que a gente vai utilizar para o cálculo, necessita girar uma carga mecânica em uma velocidade constante por metro. Nos terminais da armadura, a rotação em velocidade metro induzida tem uma tensão denominada força eletromotriz, minha famosa X. Para a gente entender melhor, tem uma figura onde trata a minha constante do meu valor nominal. Essa força contrária que mostra ali na minha resistência RA e na minha bobina LA, eu tenho uma força que altera em função de um tempo através da minha corrente em um campo magnético. Essa constante é dada de Φ100, que é minha força contrária eletromotriz. Então, meu campo magnético, quando eu tenho uma força contrária, dá-se o nome de Φ, e aí, através da minha bobina e através da indutância, eu tenho uma carga que impulsiona a minha força contrária. Diferença da Φ, que eu tenho uma força que atrai essa bobina através dos campos e os polos magnéticos. Vários modos de operação e acionamento de um motor CC. Para operar um modo em condições CC, nós temos o modo de frenagem regenerativa,
A frenagem regenerativa é utilizada para diminuir a velocidade de um veículo elétrico por um motor CC que é alimentado pelas baterias, e muitos deles utilizam o acionamento de motores de ímã permanente para converter sua energia cinética associada a uma inércia do veículo. Então ele trata aqui na minha figura, mostrando logo acima que eu tenho 12 amperes, passando por uma resistência alimentada aí a minha parte do meu motor. Então ele usa essa energia mecânica através do motor, e minha própria bateria alimenta os componentes eletrônicos. Quando eu saio da inércia, que meu carro começou a movimentar, como mostra a figura ali, que vai ter no meu campo girante, eu consigo reaproveitar essa energia gerada por o carro e realimento a minha própria bateria. Então, no momento de uma frenagem, ele consegue absorver essa energia e usufruir no momento de partida, ou resgatar ela no momento que eu vou parar meu carro, ou no momento de um torque da ladeira, que nem mostra na figura ali de 150 ou 300 RPM, que é a velocidade que ele precisa para atingir. Operação na direção invertida. Como é essa operação na direção invertida? Aplicando uma tensão CC de polaridade invertida nos terminais de armadura, faz com que a minha corrente flua na direção oposta. Portanto, o torque eletromagnético e a velocidade do motor também se invertem. Tanto como na direção direta, a frenagem regenerativa possui uma rotação na indireta. Eu vou num determinado ângulo, numa velocidade de carro. Então, para que meu carro chegue a uma certa velocidade, eu vou precisar dar uma aceleração maior. Com isso, ele vai consumir um pouco de combustível, que ele quer tratar é disso. Então, eu vou subir uma ladeira, vou gastando. A partir do momento que eu tenho um processo de frenagem, que eu não consigo subir aquela ladeira por falta de energia, eu vou ter vou sair da inércia e vou ter uma inversão de polaridade. Quer dizer, meu carro vai entrar uma ré, então eu inverteria meu positivo por negativo, e aí eu consigo retornar. Basicamente seria uma operação inversa, era inverter a minha posição de alimentação de um positivo e um negativo nos meus contatos de bobina que alimenta o meu motor elétrico. Quando eu falei em frenagem, que o motor precisou de mais energia para que ele subisse a ladeira, ou que ele não faltou energia para que ele retornasse à sua posição, quando eu tenho o enfraquecimento do meu campo eletromagnético. Nas máquinas CC, esse enrolamento de campo ou de um fluxo de campo magnético, a densidade de um fluxo pode ser controlada justamente na parte do meu campo magnético enrolado no meu comutador. Isso muda constantemente no torque das tensões pela equação dada na figura mostrada representada logo na frente, que podem ser escritas explicitamente no termo como a minha fórmula Kt, que é a minha velocidade do tempo, vezes o meu campo magnético. E as constantes são K sobre T e K sobre E, que também são iguais entre si. Então ele mostra aí meu ângulo no momento de uma frenagem, de uma parada direta ou de uma partida direta, que a minha tensão é igual à minha força positiva e minha corrente é igual à minha força negativa, gerando um torque. Já na amortização, no momento de parada, ele diz que minha tensão é positiva e minha corrente também é positiva, conforme mostra o ângulo. No momento de amortização inversa, a minha parada ela já pega 2 positivos, tanto na minha tensão quanto na minha corrente. Já em caso de frenagem regenerativa, onde eu vou aproveitar essa parada para carregar uma bateria ou para mim consumir de forma maior ou conseguir recuperar essa energia para subir uma ladeira ou fazer uma frenagem, no caso de um motor ou de um carro específico, a minha tensão é igual negativo e minha corrente ela se torna positiva. Existe os processadores e controladores de motores CC, que é dado o nome de unidade de processamento de potência e acionamento em CC. Esse acionamento e as unidades de processamento de potência, ou UPP, fornece tensões e corrente de armadura na máquina CC e, em geral, essa unidade deve ser muito eficiente e ter um baixo custo, dependendo da sua aplicação. Acionamento em CC
pode ser requerido para responder rapidamente e pode ser também operado em todos os 4 quadrantes da figura que nem mostra. Portanto, a sua velocidade é a tensão sobre a corrente vezes a minha saída. Devemos ajustar a reversibilidade independente de uma forma. Então, de uma forma ou de outra. Para mim controlar, existem acionadores que eu consigo controlar a minha tensão nominal, consigo controlar a minha corrente nominal, variando em um fluxo de tensão de um campo magnético. E esse controlador também consegue variar, chegando ao mesmo torque e à mesma eficiência, variando a minha tensão, mantendo a minha tensão nominal, a minha corrente nominal e minha frequência, tendo isso um motor com mais eficiência no momento de torque da partida. Esse aqui temos apenas um exemplo de uma unidade de controladora de potência e acionamento. Não é nada mais do que uma fonte retificadora que alimenta o meu motor CC e consegue ter o controle da minha tensão, fazendo com que eu ajuste minhas tensões de acordo com o torque e ele atinja a minha velocidade que eu preciso durante a minha frenagem regenerativa ou em qualquer acionamento. Acionamento de motores eletronicamente através do motor magnético. No início do capítulo foi visto que os comutadores e as escovas para inverter a direção de corrente e um comutador baseado na sua localização. Então a corrente, a escova, discutido previamente um fluxo de campo magnético, é criado através do ímã permanente e seu enrolamento de campo no estator, quanto o enrolamento de potência de armadura está no rotor. Este contraste dos motores comutadores eletrônicos MECs e a comutação de corrente é fornecida eletronicamente baseado na informação da posição obtida no sensor. Há máquinas que são contrárias, em que o campo magnético estabelece um ímã permanente localizado no rotor, e esse enrolamento de potência está localizado no estator, assim como mostra na figura vista na 2.21a da apostila. O diagrama em bloco também é acionado, incluindo um UPP e um CC de posição mostrado na apostila na figura 2.21. Então, tratando de motores e acionamento, a gente vê que tem dispositivos que conseguem fazer esses acionamentos de motores e que a gente não tem uma perca de energia no momento da partida, no momento do seu torque. E esse é dado de UPP, onde a gente consegue controlar. Então, a gente vendo alguns princípios de acionamento de motores, na próxima aula a gente vai ver alguns dispositivos que faz com que melhora esse processamento na hora da partida de um motor elétrico.